Palmeiras fecha novo patrocinador para a temporada por mais 2 anos e já estreia contra o Cruzeiro. Tem também o Piquerez e o Gomes denunciados justo agora nessa reta final de Brasileirão e W Torre e Palmeiras ajustando o planejamento aqui em função do jogo contra o Cruzeiro. Isso pode ajudar muito o Palmeiras no domingo. Vamos junto? 3 novas notícias para vocês, sem muita enrolação. Você que já conhece o nosso trabalho, deixa aquele like, por gentileza, sempre o nosso ritual aqui de começo de vídeo. Você que não nos conhece, muito prazer, eu sou Bruno Ramos, na companhia do meu amigo Arlan Dias. Todo santo dia tem vídeo aqui no canal para falar de Palmeiras e futebol de uma maneira muito irreverente, diferente e leve, que é assim que o futebol tem que ser. Fica até o final do vídeo, se te agregar, aí sim você deixa o seu like e se inscreve. Fechado, meus amigos? Vamos lá para a nossa primeira notícia. A W Torre e o Palmeiras, eles ajustaram o planejamento do Allianz Parque para ter capacidade total. O Palmeiras que joga contra o Cruzeiro nesse domingo, dia 26, às 8h30 da noite, no Allianz Parque, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras quer manter a liderança, está igualado com o Flamengo agora, e juntamente Palmeiras e W Torre, eles fizeram um plano de desmontagem do palco do show do Guns N' Roses, marcado para o dia anterior, e com isso, a partida contra o Cruzeiro vai ter a sua capacidade máxima, o Allianz Parque vai estar lotado. Anteriormente, o Allianz Parque ele ia contar com a visibilidade parcial ali, restringida, cerca de 25% a 30% da visão ia ficar restringida ali no setor. Então, o Palmeiras tinha divulgado que tinha 30.500 ingressos vendidos até o momento, né, até as 3 horas da tarde aí dessa quarta-feira. Então, o Palmeiras tem agora a sua capacidade total, e isso pode parecer besteira para alguns, mas é muito importante você ter o seu estádio cheio, né, o seu estádio completo nesse momento de extrema pressão que o Palmeiras vai enfrentar agora, que é o final do Campeonato Brasileiro, tá? E só lembrando, dependendo se você olhar, ainda tem alguns ingressos sobrando lá. Eu mesmo consegui pegar um Gol Sul agora, não ia no jogo, mas consegui pegar um Gol Sul e vou estar lá no domingão. E tem os valores aqui, ó, Gol Norte, 120 inteira, 60 meia entrada. Isso aqui é informação dos amigos do nosso palestra, tá? Eles colocaram esses valores aqui, ó. Gol Sul, 160 inteira, 80 meia entrada, Central Leste 180, 90 meia entrada, Central Leste 200 inteira, 100 a meia, Superior 120 e 60 a meia, Superior Sul 120 e 60, e segue esse padrão de preço aqui. Importantíssimo isso, né, cara? Uma baita de uma observação do clube aqui para agir em tempo recorde, que cada detalhe que você conseguir ter agora pode fazer a diferença, né? Cara, é bizarro. Eu fui no show do Kendrick numa terça e na quarta tinha o jogo contra o Vasco, né? E o show do Kendrick atrasou pra caramba e era tipo 9, 10, acho que acabou umas 11 horas. E aí tinha o jogo contra o Vasco, eu não lembro se foi 19, eu acho que nem foi às 21. Eu sei que assim, em menos de 24 horas tinha o jogo do Palmeiras, assim. E, mano, na hora que eu fui, até engraçado, na hora que eu fui assistir o jogo em casa, assim, você olhava, não tinha nenhum resquício, assim, sabe? Tava tudo realmente, totalmente. Ainda naquele caso ficou um pedaço do palco ali, né, que acabaram deixando, mas assim, é muito surreal a operação que os caras montam, a velocidade, você tá num lugar, você imaginar que toda aquela estrutura vai ser desmontada em menos de 24 horas, é surreal, e isso tem muito a ver com aquela pacificação entre Palmeiras e W Torre, né, que foi uma briga por anos, que só atrapalhava os dois lados, né, no caso da W Torre eu acho que dava até uma manchada no nome dos caras, inclusive acho que foi exatamente por isso que eles se movimentaram para melhorar isso, e o Palmeiras era prejudicado esportivamente, né, às vezes ou tinha, não dava para ter realmente a galera ali atrás, ou realmente não dá nem para usar estádio, né, teve muitos casos que a gente nem pôde usar o estádio por show que nem era no dia do jogo, e agora estão fazendo essas operações aí, e é muito surreal, cara, imagina o rolê que é, o tanto de gente que é envolvida nisso, e funciona muito bem. Eu não sei se algum de vocês tiveram a oportunidade de ir no Allianz que tem o palco montado, mas dá uma olhada na estrutura depois lá, porque é um negócio assim muito surreal. Então, parabéns aí para todos os envolvidos. A desmontagem, né? A desmontagem que fala? É desmontagem mesmo. Não sei se meu português está correto. É isso mesmo. A desmontagem do palco, ela é um sistema muito complexo, cara. Muito complexo mesmo. Já tive diversas vezes lá no Allianz. Envolve muita gente trabalhando nisso aí. Então, mais uma vez, parabéns
W Torre Palmeiras, Allianz Parque, em tempo recorde aí o Palmeiras deve ter a sua casa cheia para o jogo contra o Cruzeiro. Vamos já transicionar o assunto aqui, vamos falar de Gomes e Piquerez, eles foram denunciados e eles podem tomar gancho também na reta final do Campeonato Brasileiro. O Abel pode ficar sem os 2 dos seus titulares nessa parte final do Campeonato Brasileiro, eles que foram denunciados pela Procuradoria do STJD, porque criticaram a arbitragem no jogo contra o Flamengo no último domingo no Maracanã, né? Eles que correm risco aí de ser suspensos por até 6 partidas, tem 10 para o campeonato acabar, e ainda não tem data marcada para o julgamento. E segundo a denúncia, o Piquerez ele foi enquadrado no artigo 243F do CBJD, que é Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Ele foi expulso, né? Porque ele afirmou que o Wilton Pereira Sampaio, ele falou, né, que você está de sacanagem, você veio aqui só para roubar a gente. O Gomes, ele não foi advertido pelo juiz, mas ele foi denunciado pelas declarações na entrevista, em que ele falou o seguinte: o Gomes afirmou que o Sampaio é um dos mais soberbos do futebol mundial e sugeriu que o árbitro tem alguma coisa contra o Palmeiras, com o sucesso do Palmeiras. E ele também mencionou que o Wilton teria fechado o microfone para falar besteira para ele, por isso o Gustavo Gomes foi enquadrado no artigo 258 com pena de 1 a 6 partidas de suspensão. Aqui, infelizmente, né, não tem muito o que comentar. Até tem, né? Mas a campanhazinha dos caras funcionou, né? No grito, sim. E vocês achando que toda aquela choradeira seria só para ter o Wilton Pereira no domingo. O sistema, ele sempre foi maior, né? Sempre. Mas é assim que o Palmeiras tem que jogar, né? É sempre assim. Esse papinho de coitadinho do lado de lá, para mim, ele nunca colou. Nunca colou. Enquanto isso, você tem o Bruno Henrique debaixo do tapete, jogado para debaixo do tapete da CBF. Enquanto do outro lado se envolveu um esquema, isso está comprovado, ele foi culpado e ele segue jogando. O Bruno Henrique, é sempre bom reforçar isso aqui. Ele está condenado por manipular resultado. E ele joga tranquilamente. Ele participa do gol do Flamengo ontem contra o Racing. Ele participa. Isso tudo porque, em vez de manipular, aí, né, eles reclamaram do juiz. Os jogadores do Palmeiras não aprendem, né? Enfim, cara, vou te contar um negócio. É revoltante. Vou falar para você, para não falar outra palavra, é revoltante. Tem jogador aí que é absolvido por causa de envolvimento e para surpresa de 0 pessoas, né? Era óbvio que a CBF ia dar aquela puxada, né? Pro Flamengo e prejudicar o Palmeiras. Enfim, é muito complicado. E se for seguir esse critério, é isso que eu quero saber. Se for seguir esse critério, tem que denunciar o Felipe Luiz e o José Boto também, né? Porque eles diversas vezes eles insinuaram que o Palmeiras tem esquema com a arbitragem. Então, assim, cadê os 2 pesos e as 2 medidas? Nós não temos, né? E ontem os caras falaram que foi ótima arbitragem, né? Foi bem duvidosa, inclusive, pro Flamengo na Libertadores também, mas quando ajuda eles, eles não estão nem aí, né? E teve o Alan também, né? O Alan foi julgado aí e pegou 2 jogos para aquela expulsão contra o Fluminense, ele já tinha cumprido a automática e agora cumpre contra o Cruzeiro. Bem que é um reserva, mas que tem entrado muito bem em alguns jogos aí, então é mais uma, né? E não adianta, todo mundo vai sempre levar em consideração essa daí do Bruno Henrique, porque foi realmente passado para frente sem menor motivo. Tipo assim, é o caso mais importante aí que o STJD tem em mãos, e eles vão empurrando e vai passando os casos nada a ver, assim, para frente. Pô, o Gomes, inclusive, foi muito respeitoso, né, com o Wilton Pereira, pelo que ele poderia ter falado ali. Teve o do Piquerez no final do jogo também, então assim, eles vão passando o caso com bem menos importância, e um caso, assim, para mim é o mais sério possível, os caras deixam passar de lado, aí não tem como você falar que se suspeitar de alguma coisa, porque realmente é muito estranho, né, e o lado bom, entre aspas, né, porque não é bom você ter que ficar vendo isso aí, é que realmente a narrativa que tentaram criar do Palmeiras ser beneficiado, pelo amor de Deus, né, tem que ter ser muito canalha mesmo para achar que isso procede. Tem mais a do Vitor Roque, ainda não sei quando eles vão colocar, porque o Vitor Roque ainda não foi julgado. Essa daí do Alan foi contra o Fluminense no primeiro turno, a gente tá quase jogando com o Fluminense de novo, e ele foi julgado perto de um jogo importante. Então não se assustem se o Vitor Roque também perder alguns jogos importantes aí, ser julgado exatamente assim, perto de jogo importante e tal, e ser julgado também antes do Bruno Henrique. Eu não duvido de nada, que realmente é o que dá, é a impressão que dá, né? E é isso, cara. Flamengo, disputar título contra o Flamengo, a gente sabe muito bem que não é só disputar o título, né? Não é só em campo. Tudo bem que a gente disputou com o Botafogo fez um barulho extracampo também com o John Textor,
Só que o John Textor, mesmo fazendo barulho, ele não tem tanta coisa ao lado. Agora o Flamengo é impressionante, cara. É STJD, é arbitragem, é tudo, cara. É impressionante como os caras têm tudo na mão e tenta mudar, né? Tenta mudar o jogo como se fosse o Palmeiras. Ei, mas aí vai a minha dúvida. O Marlon do Grêmio, ele foi denunciado? Eu não sei se ele foi denunciado, se ele foi punido, né? Eu vi aqui, dei uma pesquisada rápida, não vi nada, né? Talvez uma multa de 100 mil reais, mas você vê como os caras agem de acordo com a repercussão do negócio. Teve E, o, teve o Caio Jorge e o John John, né? O John John falou bem Uhum. pior do que o Gomes antes, né? Foi na partida contra do Bragantino e Palmeiras, foi antes do Flamengo. Não sei se ele foi denunciado, eu não vi nada. E o Caio Jorge fez o sinal de roubo lá, então tem casos, inclusive, mais sérios, que aí a gente não vê acontecendo nada também. Enfim, agora é choro, né? Agora passou a ser Palmeiras, agora é choro. Enfim, na hora que isso aí for para os outros times, aí o Palmeiras é quem tem esquema com a arbitragem. O Palmeiras que é bom de bastidores. Deixa aí nos comentários o que você pensa a respeito, cara. Mas enfim, a gente corre o risco de ter 3 peças importantes aí por causa da politicagem da CBF. E vamos falar agora da nova patrocinadora do Palmeiras. Ele que está de volta, né? Ele ou ela, depende de como você quiser atribuir aqui. O João Adib e a CIMED, eles estão de volta ao Palmeiras. A CIMED volta a estampar a marca no uniforme do Palmeiras. Ela fechou um novo acordo com o Palmeiras e faz a sua reestreia oficial nesse domingo contra o Cruzeiro, válido pela Série A do Campeonato Brasileiro. E nesse novo contrato, ele tem uma duração de 2 anos. Ele tem a exposição ali na clavícula, a famosa também omoplata, como você preferir, na camisa do Palmeiras, time masculino, e tem a possibilidade de prorrogação aí por mais uma temporada. Inclusive, marca o retorno, né, de uma parceria que já foi feita. No acordo anterior, a CIMED teve com o Palmeiras de 2022 a 2024 e ela patrocinava o futebol feminino, as categorias de base do futsal e também personalizava ali as braçadeiras de capitão de todas as equipes do Palmeiras. E atualmente o Palmeiras ele ainda tem espaço disponível para novos parceiros no seu uniforme, como o escudeto, a barra traseira da camisa e o meião. E as marcas cotadas aí para ocupar, por exemplo, alguma dessas propriedades, está o Zé Delivery, que é o aplicativo de bebidas, então nós estamos antecipando aqui para vocês uma informação, né? Talvez o Zé Delivery possa surgir aí como novo patrocinador do Palmeiras. Se surgir o Zé Delivery, saiba que você viu primeiro aqui, tá? E ainda mais detalhes sobre essa informação do patrocínio da CIMED, o Palmeiras, ele estava estipulando, né, patrocínios aí. A meta do Palmeiras era chegar em 300 milhões anuais. O Palmeiras estava na casa dos 270 milhões em patrocínios da camisa e a meta era 300 milhões de reais em 2025. E com esse acordo com a CIMED, o Palmeiras atingiu o seu objetivo. Então, cara, se tratando de termos financeiros, administrativos, eu falo para você que é quase impecável. Não tem o que falar, né? A gestão do Palmeiras, assim, nesses termos de gerir grana, saber fazer a administração da coisa, é muito bem feito. E mais uma figura aí pro time, né? O João Adib é absurdo, né? O cara figuraça também nas redes sociais, assim, e é palmeirense pra caramba, a gente vê. E a CIMED é uma marca bem importante, né? A gente vê nos últimos anos revolucionar com aquele lance do Carmed, né? Um bagulho impressionante, eu vi o case, assim, um negócio assustador que eles conseguiram fazer com aquilo. Fora a questão da farmacêutica mesmo, né? Que eles já tinham há muito tempo e essa marca é importante, né? Acredito eu também, inclusive, que é o sonho do Adib um dia patrocinar o Master masculino. É que hoje em dia a gente sabe que realmente casa de aposta dominou o mercado e para competir é bem difícil, mas eu acho que é o sonho dele, hein? Eu acho que se um dia acontecer, o homem acho que é ele para trabalhar, né? Eu falei, não, vou ver só de renda passiva agora e assistir o Palmeiras. Boa aqui. E lembrando, eu acho que ele também ele quer ser presidente do Palmeiras. Ele tem esse sonho de ser presidente do Palmeiras. Eu não sei se vocês sabem também. Ele colocou o escudo do Palmeiras numa McLaren de 2,3 milhões de reais. O cara, esse é palmeirense embaçado mesmo. Eu seria ele se eu fosse milionário. Eu seria nesse sentido aí também. De colocar quando eu for rico, ninguém vai saber. Eu chegando com a McLaren do Palmeiras. O logo do Palmeiras, né? Tocando Marlon Góes no talo. Enfim, cara, a gente pode ter essa possibilidade, quem sabe, lá no futuro, do João Adib ser um dos caras aí cotados, né? Inclusive, ele patrocina o Cruzeiro, né? Eu preciso checar essa informação, mas se eu não me engano, a CIMED também está no Cruzeiro. Então a gente deve ter aí 2 times
com o mesmo patrocinador, o que o João Adib vai rir à toa. Seleção brasileira. Muito a CBF, a CBF é verde. Olha o esquema aí, ó. Você tá vendo o esquema? Então, nós temos aí... Não duvidem. Exatamente, nós temos aí CIMED em Palmeiras, Cruzeiro e Seleção Brasileira. Você sabe o que isso significa, né? Nada. É isso, meus amigos, ó. 3 informações para vocês, dessa vez mais rápido, 20 minutinhos o vídeo. Deixa aí nos comentários o que você pensa a respeito. Trouxemos aqui W Torre e Verdão trabalhando juntos para a Allianz na sua capacidade total. Tivemos também Piquerez e Gomes denunciados, além do Vitor Roque, pode pegar gancho também. É a CBF verde aí que os caras tanto falam. E a CIMED, a nova patrocinadora do Palmeiras, que estreia no domingão contra o Cruzeiro. Fechado? Esse vídeo aqui foi rápido. Comparado ao que a gente faz, foi quase um Reels. Esse vídeo aqui, não? Shorts. A geração dopamina vai curtir. 20 minutinhos só. Então, por gentileza, deixa o teu like aí, que é muito importante pra gente, tá? Esse vídeo mais curtinho aí para agradar a gregos e troianos. Fechado? Um abração para vocês, tamo junto e a gente volta aqui a qualquer momento com um novo vídeo.